pensando que o Brasil tem uma meta de restaurar 12 milhões de hectares, o Brasil pactuou isso, né? E a gente tem uma possibilidade muito grande da Mata Atlântica servir como para retirar carbono da atmosfera através dos processos de restauração. Uma rede de pesquisadores brasileiros foi formada com o objetivo de reunir estudos que relacionam o bioma Mata Atlântica com as mudanças climáticas. A Mata Atlântica é considerada uma espécie de laboratório natural para os estudos dos impactos do clima por causa da sua amplitude e distribuição. Isso significa que a mata está sujeita a muitas variações ambientais, o que para as pesquisas é muito bom. Além disso, o bioma tem um excelente potencial para armazenar carbono e também para prestar diversos serviços, como, por exemplo, a regulação da temperatura. O problema são as ameaças que a Mata Atlântica sofre desde sempre. Recentemente, um estudo divulgado pelo projeto MAP Biomas mostrou que a Mata Atlântica foi o bioma que mais sofreu alterações nos últimos séculos. Nos últimos 39 anos, seu território teve um aumento de 91% de área agrícola e hoje restam apenas 31% de cobertura vegetal remanescente. O levantamento também aponta que, nesse mesmo período, apenas 3 estados brasileiros tiveram aumento da área de vegetação nativa. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos a pesquisadora Simone Aparecida Vieira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, NEPAM, da Unicamp, que também é membro do programa Biota FAPESP. Obrigada, Simone, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Eu sou a Hebe Rios. Hoje o Analisa tem imagens de Marcos Botelho Júnior, direção de imagens de João Ricardo Boi, e a versão em áudio é de Otávio Silva, edição de Johnny Andrade. Bom, Simone, vamos falar um pouquinho para as pessoas, para que elas conheçam um pouco da história, né, da Mata Atlântica. A maior parte, como você me explicou antes da entrevista começar, está no Brasil, né? Então é um presente que a natureza nos deu, mas esse presente foi um pouco maltratado ao longo da história, né? Sim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho lá desde o começo, Brasil colônia, né, até hoje. Então, a Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical do Brasil, né? A gente tem a Amazônia ocupando cerca de 50% do território e a Mata Atlântica originalmente ocupava 20% do território brasileiro, se distribuindo ao longo dos 17 estados da costa do Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Por conta de estar nessa posição na costa, ela foi o primeiro lugar aonde os colonizadores aportaram, né? E antes de você falar dos colonizadores, é importante falar dos indígenas, né, que aqui viviam em plena harmonia com a Mata Atlântica, né? Sim, sim. Isso é importante destacar, né? É importante destacar que a espécie humana ela sempre esteve presente nos diferentes biomas, né, desde o seu surgimento. E como ela tem uma relação, populações menores, elas têm uma relação mais próxima que afetam muito pouco o funcionamento, a estrutura desses ecossistemas. Aí, com a chegada dos portugueses, primeiramente, né, então a gente começa a ter desmatamento para a construção das vilas e para a agricultura, né? Na carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei, né, para contar da nova terra, ele menciona, né, essa floresta maravilhosa que eles encontraram, né? E uma das frases que me impactou bastante da carta é que ele fala assim: folhagens tão diversas e de tantos tamanhos que não se pode calcular. Então, já dando uma noção de que é uma floresta muito diversa, com muitas espécies diferentes acontecendo.
E aí, ao longo do tempo, né, essas áreas foram sendo cada vez mais ocupadas, principalmente pela agricultura. Então, o que culmina com isso que o Map Biomas mostra, né, que a gente teve nos últimos 40 anos um aumento de 91% das áreas de agricultura nesse bioma. Então, a gente hoje tem áreas muito fragmentadas, poucos remanescentes grandes que conseguem manter de forma segura tanto as espécies quanto o funcionamento dessa floresta, né? E que representa 9%, 8% do que era originalmente, e o resto é de florestas fragmentadas, de áreas fragmentadas de floresta que estão tanto em unidades de conservação como em propriedades particulares. A maior parte do que resta da Mata Atlântica está em propriedades particulares, né? E mesmo assim com uma potência ainda muito grande, né? Sim, e eu acho que sim. Isso, na verdade, é o que vocês estão estudando agora recentemente, né? A relação Isso. com as mudanças climáticas. Mas hoje, na Mata Atlântica, eu queria que você explicasse quanto é de floresta primária, o que a gente chamaria de original, e quanto é secundária, né? Qual a porção que é secundária, e quais são as implicações disso. Explicasse, né, o que é uma coisa e outra e quais são as implicações. Tá. A gente não tem mais do que 20% do total, do que resta, né, desses 31% de florestas remanescentes. A gente deve ter uns 20% de floresta, de 20 a 30% de florestas que seriam próximas a uma floresta original, né? E o resto são fragmentos que estão com muita perturbação. Já que tem uma estão, mistura. Que são esses florestas que a gente chama de floresta secundária, né? Que ela está no processo de sucessão para se tornar... Porque toda vegetação, quando você imprime algum tipo de perturbação, ou corta, ou faz um corte seletivo, ou pega fogo, enfim... Ela, com o tempo, ela tem uma tendência de ir passando por esse processo de sucessão, chegando espécies que são mais de floresta madura, os bichos vão voltando porque começa a ter comida, enfim, até chegar no que a gente chamaria dessa floresta madura, né, que seria a original. O que acontece na Mata Atlântica é que a gente não tira as perturbações que estão acontecendo, então é como se ela estivesse tentando chegar e a gente toda hora está promovendo algum dano para essa floresta e ela não consegue avançar nesse processo até uma floresta madura, né? Então ela está sempre sofrendo perturbações e com isso ela acaba se mantendo nesse estágio secundário, né? Mas isso não tira a potência dela, né? Não tira. Então, quais são as maiores ameaças, né? Falando sobre essa ameaça aí da vegetação secundária, mas também quanto à ação do homem, que essa vegetação secundária tem a ver, né? Lógico, com a ação do homem, mas o que já foi extinto é possível de mencionar, e é possível de mencionar esse impacto da ação do homem? Eu acredito que sim, né? Então, a Mata Atlântica, por conta dela ela está nessa posição, onde ela tem esses gradientes latitudinais, de altitude, porque ela acontece na costa brasileira, então, onde a gente tem a Serra do Mar, né? Ela está sujeita a diferentes situações climáticas, né? A principal ameaça, com certeza, é o corte, né? E quando a gente corta uma floresta, a gente expõe essa floresta que sobrou, mesmo que não tenha sido cortada, a uma coisa que chama efeito de borda, que ela vai estar em contato com essa área que está desmatada, que vai ter um plantio ou que vai ter uma pastagem, e as perturbações começam a entrar dentro da floresta, que pode ser... começa a acontecer gramínea. Gramínea tem um potencial maior de pegar fogo, por exemplo, do fogo entrar, ou de
a pastagem está ali, o gado entra dentro da floresta e acaba danificando também a estrutura daquela floresta. Então, a ação humana é a principal ameaça, né? E, indiretamente, agora, as mudanças climáticas também, né? Porque a gente tem os ecossistemas, eles se desenvolveram ao longo do tempo para uma determinada situação. Então, eles estão preparados para aquela situação. As espécies que compõem aquele sistema, elas estão esperando um determinado clima, né, uma determinada quantidade de chuva, uma quantidade de período sem chuva. E aí, quando a gente muda isso, nem sempre elas vão conseguir responder a essas mudanças, né? Então, é como se a gente pegasse a nossa samambaia, que está numa determinada situação. Se você não molha a samambaia, ela vai morrer. Já tem aquele impacto. Ela vai secando. É a mesma coisa com a floresta. E até se muda de lugar, né? Exatamente, elas sentem. Elas sentem. Sim. E a Mata Atlântica, por conta desses gradientes e por conta dela acontecer em relevos declivosos e tudo mais, a gente tem... É uma das áreas com maior quantidade de espécies endêmicas do mundo. Então, ela foi considerada um dos hotspots de diversidade do mundo e é um dos principais, na verdade, que é o que seria esse hotspot de diversidade, né? Seria, traduzindo, um ponto importante, né? Por conta da fragmentação e por conta de ter uma quantidade muito grande de espécies endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas que acontecem só naquele lugar. E é possível, voltando nessa questão da extinção, né? A gente falar assim, olha, a riqueza que é de X espécies, né? Hoje a gente passou para menos X, menos Y. É possível ter essa dimensão? É possível a gente ter uma dimensão do que a gente está perdendo, mas a gente, na verdade, a gente conhece muito das plantas, a gente conhece muito de mamíferos, por exemplo, e aí a gente vai conhecendo as anfíbios, a gente conhece bem, mas sempre tem espécie nova. Aí a gente conhece pouco de insetos, por exemplo, quais são as espécies. Fungos a gente conhece quase nada, bactérias, enfim. Então a gente tem... Quando a gente fala de extinção de espécies, a gente está falando daquelas espécies grandes que a gente conhece, vertebrados e árvores, né? Ou dessas que você falou que só ocorrem ali, né? Mas muitas delas a gente não conhece também. Nossa. Ainda não conhece. É uma riqueza que a gente ainda não só para ter uma ideia, a gente fez... a gente teve a gente tem uma rede de parcelas permanentes instaladas no litoral norte do estado de São Paulo, que foi de uma iniciativa de um projeto dentro do programa Biota FAPESP, que chama Gradiente Funcional, que foi liderado pelo professor Carlos Joly. Nessa, a gente tem 14 parcelas ao longo de um gradiente de altitude, né? Saindo de Ubatuba até São Luís do Paraitinga. E a gente tem 3 espécies novas de árvores. Nossa. Só de árvores. Então, imagina o universo, né? De coisas que existem. Nossa. Que a gente... Em 14 hectares a gente tem isso, imagina, né, o que a gente não sabe. E além dessa ação direta do homem, professora, existem ameaças, por exemplo, de espécies invasoras? Então, quando a gente deixa o sistema fragilizado, ele está muito mais sujeito à entrada de espécies invasoras, né? Tanto pela fragilidade do sistema, mas também porque a gente expõe mais o sistema, né? Então, se eu tenho uma floresta contínua, a borda daquela área, né, o contato que ela faz com um ambiente onde eu tenho uma espécie que não é daquele sistema, é menor em relação à sua área.
Quanto menor é o fragmento, maior é a área que vai estar exposta, o limite, né, que vai estar exposto à entrada de uma espécie que não faz parte daquele sistema. E hoje, com esse comércio global e com tudo, né, a gente está cada vez mais exposto à chegada de novas espécies que estão vindo de outros lugares, né? Às vezes, o que acontece é que essa espécie invasora, ela não tem um inimigo natural, ou ela não... Ela pode mudar as características em alguns momentos ali, em alguns trechos ela pode da não floresta. ser suscetível a uma doença, e aí o que ela faz, ela começa a competir com as espécies que acontecem naquele local. E aí ela desloca aquelas espécies, né? Então você pode ter uma extinção local de espécies por conta da entrada dessas espécies invasoras, né? Entendi. Que nem sempre são espécies... às vezes a gente fala assim, não, é uma espécie exótica, invasora, Ou que a gente inofensiva. pensa que assim, veio da Rússia, sei lá, veio de qualquer... Não, a gente tem, por exemplo, o açaí, ela é uma espécie invasora para a Mata Atlântica, porque ela originalmente não acontece na Mata Atlântica. Só que quando ela entra na Mata Atlântica, ela acaba deslocando as espécies de palmeira, que ela tem uma prima muito próxima, que é a jussara, que é o palmito que a gente conhece, e ela pode acabar extinguindo localmente a jussara por conta da presença dela, né? E sempre pela ação do homem também, né? Porque é o homem que leva a espécie invasora, né? Na maior parte das vezes. De maneira geral, sim. Agora, professora, como essa amplitude, né, e distribuição da Mata Atlântica ajudam nas pesquisas sobre as mudanças ambientais, né? Já que ela tá pulverizada um pouco, a gente pode dizer dessa forma? Ela tá pulverizada. Esses gradientes, né, de temperatura e de precipitação que a gente tem, né, ao longo da costa toda, que é onde ocorre a Mata Atlântica, serve como laboratório natural. Em vez de eu fazer um experimento, por exemplo, para mudar a temperatura e ver como as plantas vão responder, isso está acontecendo no campo, né? A natureza já oferece já está isso. oferecendo, né? Então, a ideia desse projeto com as parcelas permanentes aqui no litoral do estado de São Paulo, era exatamente isso, né? Porque quando você tem gradientes de altitude, nas montanhas sempre é mais frio do que nos lugares mais baixos. E nesse gradiente em especial, a gente tem 7 graus de diferença de temperatura entre a parte próxima à praia e o topo da montanha, né? O topo não, a 1.000 metros de altitude. Então, a gente tem 7 graus de diferença de temperatura para a gente poder ver, olha, como é que as plantas lá em cima, que está mais frio, elas funcionam. Como é que funciona? Quanto que elas crescem? Quais as taxas de mortalidade, né? E aqui embaixo, como é que é? E aí a gente publicou um artigo mostrando, por exemplo, que a capacidade de estocar carbono das florestas que estão na região mais alta é muito maior do que as que estão na mais baixa, tanto na vegetação quanto no solo. Então, mostrando esse potencial que essas áreas têm de armazenar carbono, né? E isso, inclusive, quando a gente faz uma comparação com a floresta amazônica, que tem uma extensão maior, né, concentrada num determinado ponto. A gente pode estabelecer algum paralelo, dizendo que a Mata Atlântica, em alguns momentos, tem um potencial maior por estar mais próxima da área urbanizada? Ou não dá para fazer essa relação? Então, na verdade, a Amazônia, ela tem, por conta da dimensão dela, né, ela tem um impacto para o ciclo do carbono e da água que é indiscutível, né? O clima do planeta depende muito da Amazônia, né? Mas a Mata Atlântica tem um potencial enorme de armazenar carbono, principalmente no solo e principalmente nas áreas onde eu tenho temperaturas menores, porque
quanto maior a temperatura, mais rápido acontecem os processos de decomposição. Então, na Amazônia tem muita água, temperaturas altas, e esses processos de decomposição são mais acelerados. Então, acaba que a matéria orgânica que fica no solo, que é onde está o carbono armazenado, ela vai decompor mais rapidamente. Então, estoca menos. Na Mata Atlântica, principalmente nessas áreas onde você tem uma temperatura mais baixa, ou que você tem o período de inverno, que a temperatura baixa um pouco, tal, a capacidade de armazenamento é maior. Quer dizer, dura mais tempo do Ele que em fica relação à mais Amazônia. tempo do que a Amazônia, isso. Então, acaba que tem uma quantidade maior de carbono no solo. Então, pensando que o Brasil tem uma meta de restaurar 12 milhões de hectares, o Brasil pactuou isso, né? E a gente tem uma possibilidade muito grande da Mata Atlântica servir como para retirar carbono da atmosfera através dos processos de restauração. E esses processos de restauração, qual é o andamento deles, né? Qual que é o compromisso, o prazo? Então, nosso compromisso, né, o compromisso do Brasil é do Estado brasileiro. É de 12 milhões de hectares até 2030. A gente está muito longe disso ainda, porque o processo de restauração, ele é um processo caro, é um processo que demanda que você tenha toda uma estrutura, porque eu não posso comprar, por exemplo, num viveiro, eu preciso comprar as mudas para plantar, né? Ou eu preciso ter sementes. Eu não posso pegar as sementes daqui para plantar no Nordeste. Não pode ser qualquer espécie. Não pode ser qualquer espécie. Então, você tem que criar toda uma estrutura para poder que essa restauração efetivamente aconteça, né? E acontece assim também, acontecem erros nesse processo, porque às vezes a gente vê, por exemplo, aqui é a área de reflorestamento, essa mata é uma mata de reflorestamento. E a gente olha, são as mesmas espécies, geralmente eucalipto, né? Tem muito, né? Muita floresta de eucalipto, e que às vezes eu, como leiga, às vezes eu tenho a impressão de que ela está próxima a uma área mais, vamos dizer, com características de Mata Atlântica, não sei até se é uma espécie invasora nesse caso, e resolve, porque parece que ali acaba sendo até uma agressão àquele ambiente, ao invés de ser um reflorestamento sustentável, digamos. Então, é que tem uma diferença entre o que é um reflorestamento, e daí você pode usar espécies ou uma monocultura, e uma restauração ecológica, né? Na restauração, o que a gente está buscando, a nossa meta, não é só estocar carbono, mas é que a gente consiga estabelecer uma floresta que tenha uma estrutura, uma biodiversidade e um funcionamento próximo do que é uma floresta original, né? O que eu estou chamando de funcionamento? Funcionamento é o quanto ela cresce, é o quanto de folha ela produz por ano para fazer aquela serapilheira, o quanto de nutrientes voltam para o solo, enfim. Então, quais interações acontecem, que tipo de animais conseguem viver naquele sistema, né, que vão ter comida, enfim. Quando a gente tem um reflorestamento, aí você está pensando numa única... A sua meta é outra, né? Tá. Que é ou produzir madeira ou estocar carbono, por exemplo. Tá. Né? Mas na restauração ecológica você tem outras tantas metas que você está interessado em cumprir com aquilo. O pacto que o Brasil fez, né, ele é de restauração ecológica. Então, é de recuperação de áreas que originalmente eram cobertas por floresta e que a gente quer retomar a uma floresta no estado original dela. É disso que a gente está distante, né? É isso que a gente está distante. Pode até ser que tenha algumas áreas de reflorestamento, mas isso não significa recuperação ecológica. Nos níveis que na verdade, a gente está distante de alcançar
a quantidade de áreas restauradas que a gente se comprometeu. De Mata Atlântica. Não só de Mata Atlântica, né? A gente se comprometeu, pode ser de Amazônia, de Cerrado, enfim. Tá tudo incluído. Está tudo incluído, mas a gente está muito longe de alcançar a meta das áreas restauradas que a gente se comprometeu. E vale lembrar que, assim, tem alguns trabalhos mostrando que essa indústria, digamos assim, da restauração, ela tem um potencial de criação de cerca de 2,5 milhões de postos de trabalho. Olha só, quer dizer, vai ser bom para a floresta e para as pessoas que estão no entorno, economia, né? Para a economia, né? Do local, sim. Professora, e essa rede, né, que você faz parte, né, que está agora uma rede de pesquisadores brasileiros, né, que está estudando justamente essa relação da Mata Atlântica com as mudanças climáticas, né, além dessa questão da temperatura, o que vocês estão trazendo, né, como contribuição, né, para justamente a gente ver a potência da Mata Atlântica? Então, a Mata Atlântica, por conta de essa distribuição dela, né, a gente tem na Mata Atlântica cerca de 60% a 70% da população brasileira vive no domínio de Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é responsável por algo em torno de 70% do PIB do país, né? E esses recursos que vão permitir que a gente tenha esse PIB, né, são providos direto ou indiretamente pela Mata Atlântica, né? Então, em termos de produção de água, manutenção de temperatura, da gente ter polinizadores para as áreas agrícolas, né? 70%, acho que é importante deixar 70%. Isso claro, né, professora? Porque às vezes as pessoas olham, Mata Atlântica é uma coisa distante, né? Ou seja, 70% do PIB vem de produtos gerados direta ou indiretamente da Mata Atlântica. Isso, produtos ou serviços. Por exemplo, água. Muita coisa. Né? A gente tem um exemplo interessante na cidade de Extrema. A prefeitura, para atrair novas empresas para o local, eles fizeram um programa para dar incentivo aos produtores rurais para que eles restaurassem as suas áreas de APP, né, as áreas nos entornos dos rios, né, para aumentar a produção de água, para que essas empresas pudessem se estabelecer lá, porque são empresas que dependem de água para a produção. Principalmente as áreas de nascente, né, quer dizer, de proteção ambiental e nascentes, né? Isso. Então, por quê? É importante, então, a água é muito importante, né? E aí a gente só lembra disso quando a gente abre a torneira e não tem água na nossa casa, né? É verdade. Então, quer dizer, o impacto disso, né? Essa rede que vocês formaram... Então, a ideia é que a gente conhece muito da Mata Atlântica, por conta da gente... da maior parte dos pesquisadores do Brasil, na verdade, moram na Mata Atlântica, né? Mas a gente tem pouco conhecimento da dinâmica dessas florestas, como é que elas mudam ao longo do tempo, né? Quando eu estou falando de crescimento, de mortalidade, eu preciso acompanhar isso ao longo do tempo. E isso a gente tem poucas iniciativas, e as iniciativas que existem, elas precisam se organizar numa rede para que a gente possa ter resultados consistentes sobre esse bioma, né? E como é que ele funciona ao longo de toda essa amplitude de distribuição que ele tem. Então, a ideia dessa rede é congregar esses estudos de longa duração. E, a partir disso, a gente poder entender melhor, porque a partir do conhecimento é que você pode pensar em políticas públicas mais efetivas, né? E alguns conhecimentos que já são até mais divulgados, né, mas que muitas pessoas muitas vezes não sabem e que eu queria que você falasse, com relação a
uma vegetação muito comum, principalmente no litoral, né, que é a restinga, né, e também das epífitas, que também aparecem na restinga, né. Eu acho que é interessante porque as pessoas, ao conhecer, elas talvez se preocupem um pouco mais, né, com a necessidade de preservação. Então, as restingas, elas são vegetações que acontecem em áreas próximas ao mar, né? Normalmente naquele cordão de areia que tem próximo ao mar. E aí a gente tem restingas que são restingas baixas e temos áreas de restinga florestal, que é quando o lençol freático ele fica um pouco mais superficial, permitindo que espécies arbóreas se estabeleçam naquele local. Então, a gente tem áreas de restinga florestal bastante importantes aqui no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro também tem restingas muito importantes. E elas são de muita importância, assim como o mangue, por exemplo, para evitar processos de erosão, para evitar que você tenha... Se a gente, por exemplo, a gente tem a rodovia Rio Santos, né? E essa presença dessa vegetação, ela faz com que você não tenha esse lençol freático sofrendo flutuações muito grandes, porque aquela floresta que está lá consegue equilibrar aquilo, né? Então, são áreas que têm muita importância. E as epífitas, epífitas são plantas que elas usam as árvores como suporte. Elas não estão tirando nada da árvore, elas só estão se apoiando nas árvores, né? E a restinga tem muita epífita, assim como outras áreas de floresta de Mata Atlântica, as epífitas são muito presentes nessas áreas, né? Muitas das plantas que a gente tem em casa são epífitas originárias de áreas de vegetação natural aqui, que, claro, os portugueses, quando chegaram, se encantaram e começaram a levar para dentro das suas casas, e hoje são plantas comuns. Então, a gente tem bromélias, a gente tem orquídeas, essas são epífitas, né? E também são muito importantes para esse equilíbrio, né? Porque... São muito importantes porque elas têm várias funções, né? Nós tivemos um estudo de um aluno de mestrado, e que ele avaliou, porque tem algumas epífitas que, por conta daquela distribuição das folhas delas, tem água dentro forma um tanquinho de água, tanto que é uma das coisas que... na época da dengue, né? Exatamente, que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas na floresta, esse lago que forma dentro, ele tem uma diversidade imensa de organismos lá dentro, bactérias, insetos de diferentes tipos de insetos, né? E eles fazem com que eu tenha esse acúmulo de água, de folhas, tenha um processamento dessa matéria orgânica, e aí quando chove de novo, essa água está cheia de nutrientes, e aí ela extravasa, e é uma água com muito nutriente que está umedecendo o solo, fazendo com que aquela porçãozinha ali seja diferente da outra. Então, algumas espécies da floresta crescem só naqueles lugares. Enriquecendo o solo naquele lugar. Né? Então faz com que eu tenha diferentes distribuições de espécies dentro da floresta por conta da presença dessa epífita ali, né? Porque como ela não tem acesso ao solo, sim, ela usa o nutriente que está na atmosfera. Então, tem todo esses sistemas são super intrincados e interligados, né? Professora, então a importância, né, disso que a gente está falando hoje, né, da recuperação da Mata Atlântica, né, para mitigar mudanças climáticas e também fazer a adaptação às mudanças climáticas, quer dizer, ela age nos dois sentidos? Sim, a gente pode utilizar a Mata Atlântica, a gente deve, na verdade, né? Porque
Por exemplo, acho que todo mundo sente isso, né, quando vai para um sítio ou quando vai para uma área onde tenha uma vegetação, ou até se você estiver andando aqui dentro da Unicamp, lá na Praça da Paz, é muito mais fresco aonde você tem vegetação do que aonde não tem vegetação, né? Sim. Então, você pode ter uma diminuição de cerca de 4 graus na temperatura só por conta de ter floresta. É muita coisa, sim, né? É muita coisa. Então, diante das mudanças climáticas, né, a gente ter floresta pode fazer com que a gente tenha uma diminuição importante da temperatura local, né? Da sensação que a gente está tendo no local. Além disso, dentro de floresta é muito mais úmido, porque as plantas estão tirando água do solo e evapotranspirando, então você tem uma umidade maior no sistema, né? Que para a saúde humana é importante também, né? Para o nosso bem-estar. Então, desde coisas muito pequenininhas, né, até coisas muito grandes, a importância de você ter esses ecossistemas preservados, né? E a gente pode pensar em paisagens onde você tenha... Não é uma coisa de excludente, né? Mas que você possa ter agricultura e a vegetação acontecendo naquele local, né? E quando a gente fala, não sei se na rede vocês fazem esse tipo de trabalho, mas de produtores rurais ou de municípios, né, administrações públicas, ou até mesmo pessoas, né, da iniciativa privada, alguém que tenha alguma área, que queira recuperar, que queira colocar essa vegetação mais próxima da Mata Atlântica, né, fazendo as misturas adequadas, né, das espécies. Existe algum trabalho de assessoramento, né, para assessorar essas pessoas nesse sentido? Então, de maneira geral, a CAT, por exemplo, né, ela tem profissionais que podem apoiar. Alguns municípios têm iniciativas como esse de Extrema, né, que eles tinham um corpo técnico para dar o apoio para os agricultores e eles pagavam para que os agricultores tivessem... Um incentivo, né? Isso, um incentivo, né? Então, eu acho que a gente tem... a gente teria condições, sim, né, de ter programas mais efetivos para recuperação de áreas, por exemplo, né? Tem alguns trabalhos mostrando que só de cumprimento da legislação ambiental a gente teria um aumento de mais de 30% da área de cobertura vegetal no país, né? Então, só de cumprir a legislação. Né? E aí entra uma questão também de fiscalização, né, desse não cumprimento, né? Sim. Entra numa outra seara, né? E eu acho que tem uma coisa que as pessoas sempre veem a vegetação natural, né, os sistemas naturais como um impedimento. Um fardo, quase. Exatamente, como se fosse um fardo, né? Quando, na verdade, os benefícios que ela pode trazer são imensos, né? Então, essa questão da regulação da quantidade e da qualidade da água é o principal. Então, todas as áreas onde essas iniciativas de restauração aconteceram, né, de pagamento por serviços ambientais, ou por iniciativas de pagamento por serviços ambientais, ou por algum outro mecanismo, os agricultores, a primeira coisa que eles observam é o retorno da água. Essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente fala do retorno da água, é o retorno da água no período seco e no período úmido, evitando, por exemplo, que você tenha enchentes. Olha só, quer dizer, regula de tal forma que distribui melhor, né? Exatamente. Olha só. Então, ela vai regular tendo água no período seco e evitando que você tenha enchentes no período úmido.
Então, ela tem uma importância... Tudo de bom, né, professora? Exatamente. Professora, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar nisso que a gente conversou hoje sobre a Mata Atlântica? Eu só gostaria de colocar, né, que é importante que a gente veja o potencial que a gente tem, que a Mata Atlântica, dessa restauração das áreas, da recuperação das áreas e da manutenção de áreas que já têm vegetação, né? Porque o nosso bem-estar depende disso. Com certeza. A curto, médio e longo prazo. Exatamente, né? Exatamente. Professora, muito obrigada pela participação hoje aqui Eu que na agradeço. Analisa. Professora, pesquisadora Simone Aparecida Vieira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, UNEPAM, da Unicamp, que também é membro do programa Biota FAPESP. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Até o próximo Analisa. Tchau, tchau.